da igreja, amém? Cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos diz. E nós temos certeza que quando uma criança é apresentada a Deus, ela passa a ser guardada por Deus. Quem crê nisso, diga aleluia. Portanto, igreja, eu peço que vocês estendam as mãos, mesmo assentados aqui para o altar, e nós vamos apresentar o João Pedro ao Senhor Jesus. Estenda suas mãos aqui. Pai Todo-Poderoso e Santo, eu quero te apresentar, ó Deus querido, a vida do João Pedro. Senhor, nós nos colocamos diante do teu altar agora. Contempla, Pai querido, a vida desta criança. Senhor, que ele possa ser bem sucedido em tudo aquilo que ele fizer. Pai querido, que ele possa, Senhor, se ir bem nos estudos, que ele possa cursar uma universidade, que ele possa fazer pós-graduação, mestrado e doutorado, que ele seja respeitado, ó Deus, eu te peço. Coloca teus anjos ao redor da vida dele, e que a vida do João Pedro seja para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aonde quer que ele for, aonde quer que ele pisar, ó Deus, ele está consagrado ao Deus Criador dos céus, da terra, do mar e das estrelas e de tudo que neles há. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, amém, igreja? Graças a Deus. Meus irmãos, agora você que pode, se coloque em pé no seu lugar, amém? Se você puder, fique de pé no seu lugar agora. Louvado seja Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia agora. Louvado seja Deus. E você vai abri-la comigo no último livro da mesma, Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 11. Último livro da Bíblia, bem fácil de se encontrar. Capítulo 22, a partir do versículo 11. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 11. Aleluias. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Levante a sua mão direita o mais alto que você puder, e nós vamos orar a Deus agora. Deus poderoso e santo, nós queremos te louvar por tua palavra, esta palavra que é viva e eficaz, esta palavra, Deus, que produz em nós vida eterna, porque o próprio Senhor disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Então nós a recebemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o tema da mensagem hoje, nós vamos falar sobre o resultado do seu trabalho. Eu quero que você entenda que diante de Deus, todos nós estamos sendo vistos. Não existe ninguém escondido diante de Deus. Não existe nada que esteja encoberto aos olhos do Senhor. Deus sabe tudo que se passa nas nossas vidas. Deus contempla cada movimento nosso, cada pensamento nosso, cada decisão que nós podemos tomar antes de tomar.
provados, já é da ciência de Deus. Deus já sabe. Irmãos, se Deus sabe tudo o que acontece conosco, por que então nós não devemos ser transparentes com Deus? Por que então nós não devemos seguir a vontade de Deus e fazer aquilo que agrada ao Senhor? Por que muitas vezes nós abandonamos aquilo que Deus recomenda e fazemos aquilo que é a nossa própria vontade? E é sobre isso que nós vamos falar aqui. A palavra do Senhor, ela diz especificamente o próprio Cristo falando isso ao apóstolo João. Ele diz assim, quem é injusto, faça injustiça ainda. Aqui, você não entenda como um incentivo para a pessoa ser má. Não entenda como um incentivo para alguém fazer aquilo que não presta. Mas o que ele está dizendo aqui? É que existe um grupo de pessoas que, infelizmente, eles não aceitam a justiça. Eles não concordam que se tenha que passar, por exemplo, pelo sinal verde. Ele vê um sinal vermelho e ele passa. Por quê? Ele faz a justiça dele, ele diz, não, já está tarde, esse horário não vai passar nenhum carro, aí passa e acontecem atropelamentos e mortes, colisões. Por quê? Alguém quis fazer a sua justiça própria. Cada um de nós, no momento em que tiver que fazer uma coisa justa ou injusta, nós teremos a capacidade de escolher. E o que é que você vai escolher? Você vai escolher aquilo que é justo ou aquilo que é injusto? Então o que ele está dizendo? Que aquele que é injusto, que ele pratique então a injustiça, que ele não fique enrustido, que ele não tenha uma de santo, que ele não passe para as pessoas uma imagem que ele não é, que ele seja o que ele é. Irmãos, ora, porque já falei no início, diante de Deus não tem máscaras. Diante de Deus não existe alguém que possa se esconder, porque diante de Deus você é visto como você de fato é. Então, irmão, se por dentro você é uma coisa e por fora você se comporta de outra maneira, por causa da etiqueta, por causa da educação, por causa de alguma convenção social, isso só serve para os homens. Isso só serve para nós, porque para Deus isso nada serve. Por isso que ele diz enfaticamente: quem é injusto, quem pratica injustiça, quem não gosta daquilo que é correto, então assuma. Então diga: eu não faço parte deste povo que gosta das coisas corretas. Eu não faço parte deste povo que gosta de fazer aquilo que é certo. Porque muitas vezes, irmão, nós padecemos e passamos dificuldades por causa dessas pessoas que não se assumem e não dizem quem elas são de fato. Houve uma época em que alguém, quando ele se convertia ao Evangelho de Jesus, ele se tornava um verdadeiro cristão. E quando ele deixava o Evangelho, ele se tornava um desviado. E todo mundo sabia a diferença de quem estava com Deus e de quem não estava. Nos dias que nós vivemos, é muito difícil saber, porque nós não sabemos o que se passa no interior das pessoas. Nós não sabemos o que as pessoas pensam, nós não sabemos o que elas estão guardando no coração, o que é aquilo que ninguém pode saber, que só ela pode saber, aquele lugar que ninguém pode tocar, aquela imaginação, aquele pensamento que é muito íntimo, que é uma coisa muito pessoal. Neste momento, nós não podemos saber, nós não sabemos o que se passa, nós não sabemos o que vai por dentro do homem. E ele diz aqui: e quem está sujo, suje-se ainda. O que é essa sujeira? A sujeira aqui não é uma sujeira de lama, uma sujeira de mancha na roupa ou no corpo. Aqui a sujeira é a iniquidade, é o pecado. Olha o que ele está dizendo: quem está no pecado, então que assuma que está no pecado, porque diante de Deus, quem está no pecado, está no pecado. Pode ser que diante dos homens, quem esteja em iniquidade, passe por bom, passe por uma boa pessoa, mas diante de Deus não tem isso. O que eu estou dizendo aqui hoje é que Deus, Ele fala com toda a
seguir na sua vida? Que rumo você quer tomar na sua vida? Esta é a revelação de Deus. Porque não vai adiantar você se comportar de uma maneira por minha causa. Não vai adiantar você ter um determinado comportamento por causa da igreja que você faz parte, mas você tem que se comportar de acordo com a obra que aconteceu no seu interior, de acordo com a manifestação de Jesus dentro de você. Se você se converteu a Jesus por dentro, então você mostra para o lado de fora. Mas se você não se converteu a Jesus por dentro, então que você também seja honesto pelo lado de fora, porque é isso que Deus está falando. E aqui ele diz mais: agora, quem é justo, faça justiça ainda. Existem pessoas que gostam das coisas corretas, que quando ele está dentro do trabalho dele e alguém oferece uma propina, oferece um dinheiro por fora para ele passar com a documentação de alguém, quando ele recebe um suborno, quando alguém quer dar para ele um dinheiro a mais para que ele libere alguma coisa, para que ele faça alguma coisa incorreta, ele diz assim: não, eu não vou fazer, eu não quero me meter com a injustiça. Então aquela pessoa, ela está justa. Então o que que Jesus está falando? Se você é uma pessoa que gosta das coisas corretas, continue sendo correto, porque Deus está te vendo. Continue obedecendo a Deus. Pastor, mas parece que as pessoas que são corretas são as pessoas mais humilhadas. Parece que as pessoas que são corretas são aquelas pessoas mais desprezadas. Isto funciona aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, Deus vai te contemplar, Deus vai ver o que você está fazendo, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida, porque as pessoas vão dizer: olha, ele é correto nas suas atitudes. Irmãos, eu quero deixar bem claro para vocês que eu não estou falando aqui de corte de cabelo, não estou falando de roupa, não estou falando de coisas visíveis aos olhos humanos. Eu estou falando de atitudes, de comportamentos. Eu não estou falando de aparência, porque quando você tem um comportamento justo, você é reconhecido, não importando o tamanho do seu cabelo ou que tipo de roupa você está vestindo, mas o nome do Senhor é glorificado através da sua vida, porque você fez uma coisa boa, porque você fez algo que é justo. Irmãos, quantas vezes você vai praticar a justiça e as pessoas vão te chamar de bobo, as pessoas vão te chamar de boba, as pessoas vão dizer que você está perdendo o seu tempo. Muitas vezes isso acontecerá, mas Deus vai dizer para você: continua, meu filho, continua, minha filha, continua naquilo que é certo, continua naquilo que é correto, continue fazendo as coisas do jeito certo. E quem é santo, seja santificado ainda. O que é ser santificado? A Bíblia diz que santificação é separação. A separação das coisas do mundo, a separação das práticas mundanas, dos segmentos mundanos. O Senhor nos recomenda: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque Deus, Ele quer de nós uma santidade, uma separação. Deus quer de nós que nós possamos viver para Ele e por Ele, e que tudo que nós fizermos aqui nessa terra seja agradável aos olhos dEle. Se aquilo que eu estou fazendo está agradando a Deus, Jesus está falando: continua fazendo a sua santificação. Se você gosta de jejuar, irmão, continua jejuando. Se você gosta de orar, irmã, continua orando. Se você gosta de ler a Bíblia, continue lendo a Bíblia. Continue buscando a Deus. Continue servindo a Deus, porque é isso que Deus está falando. Irmãos, tem pessoas que elas voltam atrás. Tem pessoas que liam a Bíblia, que oravam, que cantavam, que louvavam a Deus, e de repente elas se sentem entristecidas com alguma coisa, de repente elas sentem vontade de voltar atrás, de repente elas sentem vontade de abandonar
caminhos do Senhor, mas Deus me manda te dizer algo aqui essa noite: continua a tua santificação, continua a tua separação, honra o voto que você fez com Deus, porque Deus é com você, o nome do Senhor vai ser exaltado. Isso é um compromisso nosso, continuar a nossa caminhada de santificação diante de Deus, de separação, de consagração, de busca do Senhor, de estar perto do Senhor, de estar junto do Senhor. Por que ele recomenda isso? Que quem é sujo se suje, que quem faz coisa errada continue fazendo coisa errada, assuma, ou que quem queira se converter, aceite a Jesus, se converta e mude de opinião, e mude de ideia, e vá para a santificação, e vá para a oração, e vá para a busca de Deus, porque ele diz: eis que cedo venho. Eu vou explicar uma coisa para você. Os apóstolos estavam reunidos no alto de um monte, e de repente Jesus ele começou a levitar, ele começou a flutuar, e ele foi sendo elevado aos céus. E os apóstolos ficavam olhando, e Jesus ia subindo, 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 até que as nuvens o cobriram. De repente apareceram anjos de Deus, que disseram assim: o mesmo Jesus que vocês viram subir é o mesmo que vai voltar para buscar vocês, para buscar a sua igreja, para buscar a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo disse assim: que nós, os vivos, seremos transformados, e aqueles que morreram serão ressuscitados, e todos nós subiremos num corpo glorificado para nos encontrarmos com Jesus Cristo nos ares. Eu quero te dizer que se você está servindo a Jesus, ele vem logo para te arrebatar, ele vem logo para te buscar, ele vem logo para te encontrar. Pastor, eu já ouvi muitas vezes que Jesus está voltando, eu já ouvi muitas vezes que Jesus vem buscar a sua igreja, mas tem duas formas de se encontrar com Jesus. A primeira foi essa, e a segunda é você indo se encontrar com ele. Essa ninguém vai escapar, porque diz a Bíblia que o Espírito volta a Deus e o corpo vai para o pó. Então você terá que comparecer diante de Deus. Ou Jesus volta para te buscar, ou você vai encontrá-lo. Entenda algo: a vida não vai terminar aqui, a vida não vai terminar dentro de 7 palmos de terra, ou dentro de uma gaveta no cemitério. Você vai continuar vivo, você vai continuar tendo consciência, você vai continuar sendo quem você é de fato, porque quem você é independe do corpo onde você mora, porque você tem um Espírito dado por Deus, porque a sua vida veio de Deus. Eis que cedo venho, disse Jesus. Esteja preparado, irmão, esteja preparado, irmã, porque Jesus pode vir já, ou você pode subir daqui a pouco. E aí, o que vai ser se você subir? Eu quase subi, irmão. Eu quase subi. Quase que eu subi. Era para estar completando 1 ano e alguns dias, 1 ano e 11 dias que eu deveria ter morrido. Já pensou? Quase morri. E agora? Irmãos, eu não sei se vocês já passaram pelo vale da sombra da morte. Alguém aqui já passou por uma situação que você quase morreu? Levante as mãos assim. Olha aí, algumas pessoas já passaram por isso. Irmãos, é sério o momento. A coisa é séria. Às vezes você assim, a gente está bem ali, nós estamos contentes, estamos felizes, mas de repente, irmão, como foi o meu acidente de automóvel, de repente, irmãos, questão de segundos. Eu estava conversando, de repente o carro bate, você não sabe de onde vem, você não sabe o que acontece. Quantas pessoas nós conhecemos que passaram por isso? Pessoas que você acabou de conversar, daqui a pouco a pessoa não estava mais viva. Isso, irmãos, é uma realidade.
Vou repetir o que Jesus falou: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Que obra é a tua? A tua obra é obra de sujeira, é obra de mentira, é obra de iniquidade, é obra de pecado. Que obra é a tua? Ou a tua obra é obra de santidade, é obra de consagração, é obra de busca, é obra de renúncia, é obra de servidão de Deus, de serva de Deus, é uma obra de uma pessoa que está junto com Deus. Qual é a tua obra? O que você faz com a sua vida? Aonde você aplica a sua vida? O que você faz com a sua vida, irmão? Presta atenção. Eu nunca brinquei de ser pastor, eu nunca brinquei de igreja. Eu sei que eu estou falando uma coisa séria, eu sei que eu estou falando algo verdadeiro. E se você não acreditar na palavra de Deus, depois que você morrer, você vai acreditar, porque você vai ver que tudo que está na Bíblia é verdade. Eu prefiro acreditar agora. Mas alguém crê, igreja? Você crê em Deus, igreja? Você confia na palavra de Deus? Então, quais são as tuas obras? Não é a obra para você mostrar para mim, não. É para você mostrar diante de Deus. O que você tem para apresentar diante de Deus? O que você tem para apresentar no altar do Senhor? Oh, irmãos, se Deus me perguntar e falar, eu tenho que falar para Deus. Você tem o que falar para Deus aí? Levante a sua mão, porque você tem alguma coisa para contar para Deus? Fala: Deus, olha, eu te servi, eu renunciei, eu busquei, eu fui, sabe, eu decidi, eu fiz a minha parte. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas acham o Apocalipse muito fatalista, mas na realidade o Apocalipse é realista, é algo que abre os nossos olhos e abre o nosso entendimento, porque a nossa vida continua.